Bom dia! Hoje vamos falar sobre a Segunda Guerra Mundial, o maior conflito da história da humanidade por mobilizar países de diversos continentes e criar cenários de guerra em inúmeras regiões, entre os anos de 1939 e 1945. Essa grande guerra foi, entre muitas coisas, consequência dos ressentimentos guardados após a Primeira Guerra Mundial, principalmente pela Alemanha, que se sentiu humilhada após assinar o Tratado de Versalhes. Com a Alemanha devastada econômica e politicamente, houve espaço para uma política de extrema-direita se erguer. A partir daí, o Partido Nazista decidiu o rumo da humanidade, escondendo-se atrás da política do espaço vital e do nacionalismo. A Alemanha lutou ao lado do Japão e da Itália dentro de um grupo denominado Eixo. Os opositores ao Eixo consolidaram um outro grupo, os Aliados. Ele era composto principalmente pela França e pelo Reino Unido até 1940, mas a URSS e os Estados Unidos se uniram à aliança algum tempo depois. A primeira fase da Segunda Guerra ocorreu entre 1939 e 1941. Essa fase foi caracterizada por um acordo secreto entre a Alemanha e a URSS, conhecido como Pacto Germano-Soviético, um pacto de não agressão entre as duas potências. Esse pacto iniciou um período chamado de Guerra de Mentira, em que em 1º de setembro de 1939 a Alemanha invadiu a Polônia. E, com isso, a França e o Reino Unido declararam guerra à Alemanha com o intuito de honrar o acordo de defesa à soberania e autonomia da Polônia. Contudo, nenhuma operação militar de grande porte foi promovida pelas forças aliadas durante os 8 meses seguintes. Isso porque os franceses e britânicos queriam evitar que acontecimentos de grande porte nos níveis da Primeira Guerra Mundial acontecessem novamente. Em 10 de maio de 1940, após a Guerra de Mentira, a Alemanha lançou uma ofensiva contra os Países Baixos, dando início à Batalha da França. Eles visavam contornar as fortificações francesas da linha Maginot, construídas anos antes na fronteira franco-alemã. Os alemães venceram as forças franco-britânicas sem dificuldades, o que virou motivo de comemoração e resultou no desfile da vitória pelas ruas de Paris. O Marechal Pétain então assumiu a chefia do governo da França e assinou um armistício com Adolf Hitler e passou a colaborar com os alemães. Aproveitando-se da situação, a Itália fascista de Benito Mussolini declarou guerra aos franco-britânicos e ordenou a invasão do sul da França, o que resultou na Batalha dos Alpes. Em junho de 1940, uma grande parte do território francês já havia sido ocupado pelos alemães. Nessa mesma época, a Holanda, Bélgica e Luxemburgo também já haviam sofrido invasão nazista e, com a ajuda dos italianos, os alemães também conseguiram invadir a região dos Balcãs. A campanha norte-africana, ou Guerra do Deserto, foi uma disputa travada entre Eixo e aliados, que começou em 10 de junho de 1940 e terminou em 16 de maio de 1943, e ocorreu principalmente nos desertos líbio e egípcio. A luta começou quando os italianos declararam guerra, e alguns dias depois o exército britânico cruzou a fronteira da Líbia e capturou o forte italiano. Assim, os italianos começaram a fazer uma investida no Egito, que gerou um contra-ataque britânico no final de 1940. Esse movimento ficou conhecido como Operação Compasso. E nessa operação, o forte italiano foi destruído e o Afrika Korps, que eram forças alemãs enviadas para a África, foram ajudar o forte italiano, porém já prevendo a derrota do Eixo. Vários conflitos foram feitos visando o controle da Líbia e algumas partes do Egito. As forças britânicas acabaram com as forças do Eixo. Então o Eixo se viu cercado pelos aliados e acabou se rendendo. Então o conflito acabou com a vitória dos aliados na campanha norte-africana. No Extremo Oriente, o Império Japonês tentava ocupar o território chinês, no contexto de uma guerra que havia começado em 1936 e que, entre 1939 e 1941, se fundiu com a guerra que estava sendo travada no Ocidente. E essa fusão se deu graças à aliança do Império Japonês com a Alemanha e Itália. A Marinha Imperial Japonesa, que procurava um controle mais eficaz do Oceano Pacífico, atacou a base americana, em Pearl Harbor, em 7 de dezembro de 1941. Esse foi um dos principais acontecimentos que mudaram o rumo da guerra, pois forçou a entrada definitiva dos estadunidenses no conflito. Outro acontecimento foi o rompimento do Pacto de Não Agressão entre a Alemanha e a União Soviética, em junho de 1941, quando os alemães deram início à chamada Operação Barbarossa, que consistia em um ataque coordenado à URSS, cujo objetivo era a conquista de suas principais cidades, Stalingrado e Moscou.
O ataque nazista aos soviéticos obrigou os generais de Hitler a dividirem o exército em dois frontos, o ocidental e o oriental. Esses acontecimentos marcaram o fim da primeira fase e início da segunda fase da guerra. Com a entrada dos Estados Unidos e o confronto acentuado entre soviéticos e alemães, a guerra passou a plano realmente mundial, abrangendo principalmente Europa Ocidental e Oriental, Ásia Menor, Sudeste Asiático, o Extremo Oriente e o Oceano Pacífico. Essa situação inaugurou a fase de organização da resistência dos aliados, Estados Unidos da América, Reino Unido, França e outros países, como o Brasil, por exemplo, contra o eixo Roma, Berlim e Tóquio. A União Soviética acabou por se unir aos aliados a fim de derrotar o inimigo comum. Assim, a vantagem passa a ser dos aliados, que acabaram por ganhar a guerra, quando em 1945 a Alemanha assinou a rendição, e alguns meses mais tarde, o Japão também. Assim foi o desfecho do maior conflito da história, que deixou entre 60 e 70 milhões de mortos, vítimas de atrocidades cometidas pelos principais líderes mundiais do período. Aqui nós terminamos o nosso vídeo. Tomem cuidado, esperamos que tenham gostado. Tchauzinho, até a próxima!